Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com a presidente do PSDB Mulher no estado do Ceará, Catarina Brasil. Qual a avaliação da participação da mulher na política brasileira? O que fazer para que mais mulheres disputem o poder político no país? Vamos fazer um balanço sobre a cota de gênero nas candidaturas. Ainda, os planos do PSDB Mulher para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Catarina Brasil é advogada. A convidada é especialista e mestre em Direito Constitucional. A entrevistada é autora do livro Mulheres na Política Brasileira. Catarina Brasil é presidente do PSDB Mulher no estado do Ceará. E é com Catarina Brasil que converso no programa de hoje. Presidente Catarina, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-la aqui conosco nos estúdios da TV Otimista. A gente geralmente, presidente, faz uma apresentação rápida aqui na entrada do programa, mas nada melhor do que, às vezes, né, a própria pessoa se apresentar, colocar mais detalhes aí do seu currículo, né? Então, quem é Catarina Brasil? Bom dia, Erivaldo. Queria agradecer o convite. Me sinto honrada de estar aqui na sua presença, que é um jornalista que faz a política aqui no estado, né, que cobre política, e eu sou sua leitora. Gosto muito de sempre ler, de ver o que você está pensando aí, enfim. Sobre mim, quem é Catarina, eu diria que, acima de tudo, eu sou uma mulher que não tenho medo de me declarar feminista, de sustentar isso. E, além de escritora, eu também enveredei agora para fazer política partidária, né? Sim. Então, me filiei ao PSDB e assumi recentemente o PSDB Mulher e me sinto na tarefa de, como pesquisadora, que eu já era, né, com um livro publicado sobre a matéria, sempre muito preocupada com os índices de subrepresentação das mulheres na política. Eu resolvi escrever a obra para me questionar, para poder analisar de forma mais profunda essa problemática. E aí acabei que acabou surgindo alguns convites, né? Acabei entrando nesse campo, seja da pesquisa, seja da vida acadêmica, que também é um espaço político, né? É verdade. Então, eu costumo dizer que eu já fazia política, um ativismo antes de entrar e de fazer a política partidária hoje. Então, é bem desafiador entrar no campo político intrapartidário, mas exatamente. Eu acho que hoje eu já posso me definir enquanto também uma mulher na política, né? Uma mulher fazendo política dentro de um partido político. Eu acho que essa talvez seja a definição de Catarina Brasil hoje, né? Entendi. Acrescentei mais essa parte, assim. É interessante a senhora colocar essa ideia da linha do tempo, porque a gente tem uma Catarina Brasil que despertou para a política, não exatamente a política partidária, e agora está, inclusive, representando um dos segmentos do PSDB aqui no estado do Ceará. Mas eu pergunto, precisa necessariamente estar no partido político para se fazer uma política com engajamento, com transformação, até mesmo com colaboração intelectual, que foi o seu caso? Olha, eu acredito que a gente faz política o tempo inteiro, fora do ambiente intrapartidário. E aí eu me questionei, sim, se precisava. Eu fiz exatamente esse questionamento, da ordem de que será que era necessário ir para o ambiente intrapartidário, para um partido político? E aí eu entendi que os partidos políticos, esses espaços intrapartidários, são sim ambientes onde a presença de mulheres passa a ser muito importante. Acho que o lugar de uma mulher feminista é qualquer lugar.
e, sobretudo, nos partidos políticos, porque a gente tem a oportunidade de levar uma série de ideias, de valores sobre a igualdade de gênero, que antes, claro, fazia-se política antes, em outros espaços, tem mulheres fazendo isso no terceiro setor, no mundo empresarial, se destacando, né, abrindo espaços para outras mulheres, mas eu penso que no campo intrapartidário passa a ser muito mais importante também essa participação, já que nós temos um dos piores índices de subrepresentação das mulheres na política. Então, eu acho que é como se fosse a gente fazer um trabalho de ir destruindo aos poucos, diminuindo as relações de poder. Por isso que eu penso que passa a ser estratégico, já que os partidos políticos têm sido cada vez mais considerados, né, por definição, instituições generificadas, onde o papel da mulher ainda tem muitos desafios, né? As mulheres ficam muito na base. Se você for olhar os partidos políticos brasileiros, em geral, as mulheres estão lá na base. Difícil as mulheres estarem na cúpula, difícil haver essa coisa de, no recrutamento, recrutar e colocar lá na cúpula. Exatamente. Né? Ao ponto de, por exemplo, o Partido da Mulher brasileiro ou do Brasil já foi presidido por um homem, o que é altamente contraditório. Agora, a propósito, antes de a gente entrar na seara mais partidária, presidente, a senhora usou rapidamente aí a expressão mulher feminista. Existem mulheres não feministas? Explique melhor essa ideia. Eu acho que existem, sim, mulheres não feministas, existem mulheres antifeministas. E algumas machistas também? Com certeza, eu acho que não é que a gente diga, eu não gosto de definir a mulher como machista, mas que socializadas como nós fomos nas sociedades machistas, a gente acaba reproduzindo também o machismo, né? Então, nós reproduzimos. Meio hereditário, né? É da socialização de um certo hábitos que a gente foi também aprendendo ali, seja porque nossas mães também já vinham com essa formação mais conservadora, mais tradicional, e eu acho que a gente não tinha por hábito ferramentas para ir questionando isso, de modo que a gente também foi reproduzindo ao longo do tempo o machismo, formas de violência mais sutis, e até naturalizando quando essa violência é praticada contra nós, entende, Arivaldo? Então, é muito complicado. Então, eu faço questão de me definir feminista porque eu entendo isso como uma ação política. Então, eu vejo muitas... É uma atitude, né? É uma atitude. Por exemplo, eu participei de um evento certa vez na OAB em que poucas as participantes, e uma das que estavam era a jurista Soraya Mendes, que até foi cotada agora para o STF, né? Uma mulher negra no STF, e estava eu e a Soraya, e nós éramos nós duas que fazíamos questão de nos definir enquanto mulheres feministas, enquanto as outras adotavam o discurso da igualdade de gênero, mas se definia enquanto femininas. E aí, para mim, isso pega, porque eu acho que feminino é também um estereótipo. Então, eu prefiro optar pelo feminismo, porque tem esse conteúdo de ação política que eu acho importante. Claro que a gente quer igualdade de gênero, no fundo o feminismo só quer isso. Agora, criou-se, paralelo a isso, um discurso antifeminista e que muitas mulheres conservadoras utilizam as pautas feministas para requerer um diálogo com as outras mulheres que é antifeminista. Então, isso tem nome, né? Chama-se desonestidade intelectual. Entendi. E eu quero me afastar totalmente disso, por isso faço questão de sempre invocar a importância do feminismo como um movimento que questiona os valores patriarcais, né? De questionar a sociedade como ela é, onde nós sofremos violência, somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo, tem um crime hoje de feminicídio, que é em razão unicamente do nosso gênero. Então, por conta disso, é muito importante para mim não negar isso, estabelecer uma forma de me identificar e de sustentar o feminismo, que é algo que eu tanto acredito e defendo. A propósito de patriarcado, a propósito de ambiente político, que geralmente é violento, às vezes simbolicamente, às vezes efetivamente, né?
a mulher meio que se masculinizou para ser aceita nesse ambiente masculino. Isso faz sentido para a senhora, presidente? Isso faz todo sentido quando a gente analisa o fato de que, como passamos muito tempo, Erivaldo, excluídas dos espaços de poder, a gente não sabe nem muito bem como chegar nesses espaços de poder. Nós fomos historicamente tão outsiders desses espaços que a gente não sabe como se movimentar. Então é natural que haja um mimetismo, né, que a gente tenha muito receio de assumir de fato quem a gente é. Agora essa é o calcanhar de Aquiles que a gente se debruça hoje até na literatura da ciência política. Afinal, a mulher tem que sustentar o que ela é ou se masculinizar, né? Que é um jogo complicado, porque esse campo político ele já está todo formado com suas regras, com seus jeitos, suas formas de jogar. Os jogadores, seus signos, né? Com seus signos, seus símbolos, os jogadores já conhecem mais. Então, a mulher, para sobreviver nesse espaço, muitas vezes ela tem que se masculinizar. Até porque, como somos poucas, a gente não conseguiu ainda colocar uma identidade nossa, uma forma nossa de fazer essa representação. A gente tem pistas, com as poucas mulheres que temos, de como é essa representação, de como é uma atuação em bancada, com uma líder que ali se projeta no cenário da Câmara e ali vai falar em nome das outras, mas, acima de tudo, a gente muitas vezes se masculiniza, sim, porque a gente quer sobreviver nesse espaço. Eu entendo. O poder no Brasil, que tem aí a chegada da mulher cada vez mais relevante, etc., é algo que ainda está muito ligado à ideia de concessão. Você tem alguém que é deputada porque é filha, mulher, mãe ou irmã de alguém. Quando não, um deputado, é um prefeito. E aí, se você for passar a vista em todo o Brasil, você inclui também governadores, senadores, etc. É possível, nessa geração, a gente acompanhar uma mudança de página nesse fenômeno em que a mulher conquiste o poder e não seja apenas objeto de uma concessão do marido, do irmão, do pai ou da mãe? Olha, tem duas questões aí muito importantes que você fala. A primeira é a de que o uso do capital familiar tem sido muito utilizado mesmo, como uma forma de entrada, né, de facilitar. De reprodução do poder, né? De facilitar a entrada das mulheres nesses espaços, já que é muito difícil para uma mulher que, sem esse capital e sem outros capitais, como muitas vezes a questão da limitação dos recursos, porque os partidos eles têm a questão da autonomia partidária. Então, eles se sentem no direito de utilizar esses recursos para investir naquelas candidaturas mais competitivas. Então, uma mulher que não tem esse capital familiar, que não tem capital nenhum, já começa ali uma grande dificuldade para se eleger, para conseguir o seu primeiro mandato. Então, a gente tem uma série de ex-candidatas que não conseguiram se eleger porque não tinha esse capital familiar. Então, eu nem critico o uso do capital familiar, porque como a gente tem poucas mulheres, esse ainda é uma forma de que a gente vá avançando, que a gente vá levando essas mulheres. Mas, voltando à pergunta, a senhora acredita que esse momento seja um estágio para que no próximo a mulher realmente conquiste o poder, não dependa desse capital familiar? Eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Eu acho que é por isso que o movimento feminista passa a ser muito importante para poder fazer com que as mulheres vão se libertando, vão compreendendo essas amarras, essas armadilhas, entender e dialogar com esses espaços, com a própria política. Eu acho que com informação, com formação política, com investimento dos partidos, se os partidos cumprirem o seu papel constitucional que está lá, né, de respeito aos direitos fundamentais, de respeito ao regime democrático, embora também se preserve e seja importante a gente defender a autonomia partidária, se os partidos entenderem isso, a gente vai ter um grande avanço, porque sim, Erivaldo, a gente ainda é muito marcado
pelo capital familiar, o Brasil com herança colonial, personalista, e que quando a gente vai para os estados do Nordeste, esse traço personalista ainda é mais marcante, né? Tem pesquisas, inclusive, sobre isso, que atestam que, por exemplo, Brasília, ali como foi o Distrito Federal formado mais recentemente ao longo da história, ali tem uma baixa penetração desse uso do capital familiar, porque não tem essa coisa da clanicização mais antiga que os estados do Nordeste, por exemplo, e alguns outros estados sofreram mais. Entendi. Para a gente fechar esse bloco, presidente, nós temos a Justiça Eleitoral, onde também há a participação de mulheres, o direito eleitoral, muitas mulheres militando na área, etc. Isso, de alguma forma, ajuda a mudar um pouco o cenário, né? Eu acho que a gente tem hoje a lei de cotas. No campo do cenário eleitoral, a gente tem como avançar. Eu acho que a gente já devia ter avançado na questão da reserva de cadeiras. Certo. Países na América Latina já têm paridade, a gente está falando aqui ainda de eficácia das cotas, recentemente a anistia aos partidos políticos. Então, reformas eleitorais o tempo inteiro que nos dão de um lado, nos tiram de outro. Eu acho que no campo eleitoral a gente até tem movimentos de mulheres engajadas, mas tem que ser analisado essa participação de uma forma mais crítica. Eu tenho uma tendência a analisar ela de forma mais crítica, porque eu tenho um compromisso muito sério até como pesquisadora, Erivaldo, te digo isso com muita honestidade, eu tenho um compromisso sério com medidas sérias e eficazes para que a gente aumente a participação das mulheres. O Brasil era para ter paridade. Nossos países vizinhos da América Latina já têm isso, já conquistou isso. Então, que atraso político é esse? Que sistema tão patriarcal se estabeleceu entre nós, que nós ainda somos tão subrepresentadas? E quando a gente consegue se eleger, tem mulheres sendo mortas, sofrendo violência política de gênero. Então, embora a gente tenha esse movimento no campo do direito eleitoral, de mulheres, tem muitas engajadas, a gente precisa também ter um direcionamento mais crítico. Muito bem. Eu vou fazer um rapidíssimo intervalo, presidente. Daqui a pouco a gente volta para falar do PSDB, tá bom? Tá ótimo. Daqui a pouco, portanto, depois de um rapidíssimo intervalo, nós seguiremos aqui no papo com a convidada de hoje, Catarina Brasil. Ela é presidente do PSDB Mulher no estado do Ceará, aqui conosco na TV Otimista, no programa Política. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Catarina Brasil. Ela é presidente do PSDB Mulher no estado do Ceará. Catarina, quem quiser lhe encontrar nas redes sociais, na internet, como é que faz? Lá nas redes sociais eu estou como Catarina Brasil. E além das redes sociais, estou lá no PSDB Mulheres, né? Só me procurar lá. E é isso. Exatamente. Você tem um perfil intelectual, é autora de livros na área e que segue estudando na pós-graduação, né? Estou fazendo doutorado em Sociologia e para mim isso foi muito bom, porque era uma coisa que eu queria fazer mesmo, né? Estudar mais política de forma mais aprofundada, mais crítica, e eu acho que a Sociologia me deu isso, me deu um mais arcabouço teórico, que é muito bom para mim. Material é que não falta, né? Dizem que analista político no Brasil morre de qualquer coisa menos de tédio, né? Morre de qualquer coisa menos de tédio, é verdade. Tem muita coisa para a gente analisar, né? Hoje tem muitas demandas aí políticas, né? Muitos cenários de confrontos, de conflitos, muitas questões mesmo. Exatamente. Catarina, como está o PSDB no estado do Ceará, antes de a gente entrar aqui na seara mais do PSDB Mulher?
o PSDB está num movimento de receber novos filiados, de reconstrução, de se reconectar com as bases, de renovação, muito focado na renovação, né? De trazer mais mulheres também, da gente conquistar paridade, né? Nas candidaturas. Estamos num momento estratégico que logo, logo a gente vai ter eleição. E é muito importante que a gente tenha aí um papel estratégico de oferecer candidaturas competitivas para que a gente tenha uma sociedade mais democrática. Então, eu definiria o PSDB nesse momento como um momento de renovação mesmo, de novas caras, de novas ideias. Me parece um momento de tentativa ali de reaceleração. O PSDB já foi muito forte no país, aqui no estado do Ceará, já teve a maior quantidade de prefeitos, de deputados, etc. E agora, pelo que a gente percebe, e a senhora meio que confirma, reforça isso, está tentando se reconectar, né, com os desafios, com a sociedade, etc. Na prática, o que é que precisa ser feito, presidente? Eu acho que a gente precisa continuar fazendo o que a gente está fazendo, dialogando com a sociedade, dialogando com os antigos filiados do partido, entendendo que há um legado nesse partido, que há um sentido de moderação que o partido sempre teve, né? A marca de bons administradores, que passa a ser muito importante nesse momento, né? Então, eu acho que o partido já se liberou de muitas questões ali internas e hoje está muito mais maduro, muito mais democrático, muito mais rejuvenescido, eu diria, né? Então, eu acho que é isso. O que está faltando é a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, né? Se movimentando, trazendo novas ideias, oferecendo esse sentido do legado do PSDB sempre, de partido democrático, moderado, com bons administradores, entendendo que isso é importante para a estabilização. Você vê que em momentos cruciais da democracia brasileira foi o PSDB que ali no olho do furacão conseguiu estabilizar a moeda, né, conter a inflação com o presidente FHC. Então esse legado, essa é a marca do PSDB, Erivaldo, eu acho maior, que é muito importante por tudo que o Brasil enfrentou nos últimos anos, né, desde que a esquerda chegou no poder, teve o seu papel muito importante, a esquerda, mas ela não conseguiu muito dialogar com os setores da própria esquerda, né? E isso gerou muitas e muitas questões, inclusive esse boom de partidos que muitas vezes defendem pautas antirrepublicanas e antidemocráticas. Então, à medida que o PSDB sabe dos inúmeros desafios nessa reconstrução, a gente tem consciência de que perdeu filiados aí para alguns partidos assim, novos que surgiram aí com esse discurso antidemocrático, às vezes antirrepublicano. A gente sabe que é uma opção democrática que precisa estar ali viva e funcionando e se apresentando para a sociedade ainda como o PSDB de sempre também, que sempre foi importante nesses momentos de reconstrução democrática. E alguns partidos que são cartoriais, né, que surgem ali, são em época de eleição, etc. Mas, voltando aqui ao PSDB, presidente, quando a senhora fala em legado administrativo e político, isso para o PSDB eu acho tranquilo porque realmente tem essa história, tem esse legado. Só que quando a gente vai para a renovação, a perpetuação do grupo político, tanto aqui no Ceará como em nível de Brasil, a gente percebe uma limitação na hora de gerar novas lideranças, né? Surgimento de novas lideranças, fazer uma campanha maciça de filiação, chamar jovens, mulheres, públicos diversos, né? Por que os partidos, de maneira geral, e o PSDB, que é o caso aqui, tem essa dificuldade de se renovar, reconhecendo lideranças importantes, mas que olhando mais para frente do que para trás? Eu acho que porque aqui, a gente vai retomar o início da entrevista. As pessoas, por exemplo, as mulheres na periferia, nos movimentos sociais, elas já fazem política e é a política de bairro. E é incrível como no discurso delas
essas representações aparecem, né? Elas fazem política o tempo inteiro. Muitas delas sequer sabem que é político que elas fazem. Mas eu acho que é isso. As pessoas estão muito distantes dos partidos políticos, né? Os partidos, de forma geral, precisam se reconectar mais com a sociedade. O PSDB também, né? O PSDB sabe disso, que precisa chegar mais nos movimentos sociais, precisa chegar mais e entender isso. Então, tem a política de bairro e tem a política institucional. Estar nos partidos é fazer política institucional. Claro. Muitas pessoas acham que é um ambiente fechado, é um jogo sujo, muitas vezes, entrar num partido. Ainda tem essa coisa no imaginário social, né? Eu vou me corromper se entrar num partido. E, na verdade, é o contrário. Então, eu estou nesse movimento de trabalhar, ter projetos nessa área de política de bairro aqui em Fortaleza e poder, com essas demandas né, da população, das mulheres, levar isso para o campo institucional. Porque eu acho que tem essa cisão entre a política de bairro e a política institucional, a política partidária. O que os partidos têm que fazer é ir se reconectar e ouvir essas lideranças de bairro. Na periferia, por exemplo. Exatamente. Né? Se conseguir estabelecer um diálogo com projetos sociais, com o terceiro setor também, dialogar e fazer disso e levar isso para dentro dos partidos, eu acho que a gente vai ter novas filiações, vai ter isso, uma coisa mais maciça de participação. Mas ainda é uma caixa preta, em geral, os partidos políticos brasileiros, onde há um grande distanciamento das mulheres, da diversidade, né? Então, por mais que os partidos tenham as bandeiras, hoje em dia muitas empresas dizem que são diversas, né? Que tem empoderamento, mas a gente precisa analisar isso também no sentido crítico. Então, por isso que eu acho que o lugar de uma mulher feminista é em qualquer lugar, mas principalmente nos partidos políticos, que eu acredito que a gente vai conseguir, aos poucos, mudando a realidade, já que são ambientes tão fechados, assim, o ambiente partidário. Entendi. No caso do PSDB Mulher no estado do Ceará, há uma bandeira que identifique, que crie uma aderência com as causas femininas, propriamente ditas, uma expectativa de levar aquelas pautas para o parlamento, para a gestão? Como é que está esse conteúdo mais programático, presidente? Olha, o PSDB nacional, né, nossos estatutos, eles têm, sim, a busca pela igualdade de gênero, que é a igualdade entre homens e mulheres. Então, os projetos, o PSDB tem uma história de atores críticos. O primeiro autor da lei de cotas de candidaturas dentro dos partidos foi o Marco Penaforte. Sim. Então, era do PSDB. Então, veja, há uma permeabilidade dentro do partido. Eu já vejo essa permeabilidade. Agora, a gente vai ter que ter uma agenda, né? A minha intenção aqui no PSDB Mulher Fortaleza é ter uma agenda que a gente consiga transformar o que está lá no estatuto, né? Já as demandas do partido, todos os avanços já que o partido já conseguiu, né? Mesmo na questão de políticas públicas, sim. Já de leis e tudo, ter uma agenda que a gente consiga dar continuidade e fazer um trabalho aqui também de fôlego mesmo, como você disse, para receber novas filiações, para fazer um movimento mais democrático. E até mesmo de conscientização, a senhora que trabalha enquanto advogada nesse segmento jurídico de combate à violência doméstica, etc., é uma bandeira importante, né? É muito importante, essa é uma bandeira muito importante, porque mais do que as pessoas pensam que para que as mulheres consigam romper o ciclo da violência, é necessário muitas vezes só ter o dinheiro. Não, muitas delas têm essa autonomia financeira, mas não têm a autonomia intelectual, que eu acho que ela é decisiva para que a mulher consiga romper. Ela entender que está ali num contexto violento, que não é uma questão, problema dela, não foi ela que causou essa violência, não é culpa dela, não é culpa da roupa que ela vestiu, não é culpa do comportamento que ela esboçou, não, é culpa de uma questão transgeracional também e também social. Então, o que é que a gente quer?
transformar essas questões sociais em questões políticas. E a gente só faz isso nos partidos. Exatamente. Porque os partidos é que têm essa função de canalizar uma série de interesses difusos ali na sociedade e transformar num programa. Exatamente. E também a violência doméstica, de gênero, etc., ela é transversal no sentido socioeconômico também, né? Aquela imagem de que a mulher pobre, preta, da periferia, vai lá na delegacia, presta um BO e o marido força ela a retirar, ou coisa que o valha, é uma realidade, mas a classe média, média alta, a violência permeia a cúpula da pirâmide social também, né? Tem uma Embora um pouco invisível, né? Pronto, Erivaldo, você tocou agora numa questão muito importante. Embora as mulheres negras, segundo os dados, são aquelas que sofrem mais violência doméstica e as que sofrem também, porque já estão num trabalho precarizado. Muitas vezes elas também vão sofrer mais os efeitos dessa violência. Né? Esse ciclo, né? Por falta de estrutura, muitas vezes, Claro. de ter uma ajuda psicológica, terapêutica. Agora, as mulheres de classe média alta, essas, a gente precisa falar muito para elas também, porque é muito invisibilizado e elas sofrem muita violência. Tem que romper esse silêncio, né? É preciso romper esse silêncio, é preciso também ter uma ideia de que mudar as formas como a gente já começa na concepção de fazer uma escolha, né, do casamento, do olhar a questão do pacto antinupcial, ver se o marido tem empresa, se não está no nome de outras pessoas, porque tudo isso vai ter efeitos, né, no regime de bens, numa possível separação em que essa mulher vai perder patrimônio, muitas vezes sai sem nada. Eu já peguei casos de mulheres que saíram sem nada, que transferiram 18 imóveis num único dia para um sócio terceiro. Então, elas sofrem muita violência patrimonial, Entendi. Elas sofrem muita violência, essa violência é invisibilizada. A mulher é chamada de louca, de que é acomodada, preguiçosa, ou seja, é uma série de violências, quando na verdade é muito difícil para a mulher enfrentar o sistema patriarcal, enfrentar um homem machista. Ela tem muito medo, ela teme a própria vida e os índices dão conta de que sim, é um ambiente perigoso. Exatamente. Eu costumo dizer, só para encerrar, que não há lugar de conforto para nós mulheres. Não há. Nem para as ricas, nem para as pobres, nem para as pretas, nem para as periféricas. O nosso gênero ele é perpassado por muita violência. E é isso, a gente precisa ir para a política, ocupar outros espaços para poder fazer a mudança que a gente tanto precisa. É para aumentar as vozes no parlamento, por exemplo, né? Exatamente, aumentar as vozes no parlamento, diminuir as relações de poder, entender que esses espaços são naturais nossos também, são espaços onde nós não somos outsiders, não somos subalternizadas e a gente pode passear neles, defender as nossas causas sem ser ameaçadas, sem passar por violências políticas de gênero também nesses espaços. Exatamente. O nome disso se chama igualdade, né? O nome disso é igualdade, está lá na Constituição, no artigo 5º. A gente vai encerrar o bloco, mas eu gostaria que a senhora deixasse, para quem não anotou da primeira vez, o seu @ nas redes sociais, no caso do Instagram, né? No Instagram eu estou lá, Catarina Brasil, e é isso. Tem lá postagens, todos os meus conteúdos, participações, como essa aqui hoje. Legal. Pois vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje com Catarina Brasil, aqui conosco na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado Catarina Brasil, ela é presidente do PSDB Mulher. Aqui conosco a gente falou, presidente, da participação da mulher, do potencial, da força, das bandeiras, etc. Vamos falar um pouco de gestão, né? De por que votar na mulher, por exemplo, né? E
uma vez sentada nessa cadeira onde a senhora está, uma especialista em marketing político, eleitoral, etc., ela disse algo que me chamou bastante atenção. Ela disse, olha, além de ser mulher, a candidata precisa mostrar credenciais, competências, né? Não é só votar na mulher porque ela é uma candidata e não um candidato, né? É mais ou menos assim, você é mulher, está candidata, mas me convença que você é melhor do que um candidato homem. Isso faz sentido para a senhora? Eu acho que não. Eu acho que não faz o menor sentido porque a gente não tem homens só brilhantes, maravilhosos. Se a gente for olhar o Congresso, tem o baixo clero, já saiu de lá Nível deputados, técnico lá embaixo, né? Mas aí se exige isso da mulher, além do gênero, as competências do cargo, né? Isso é uma coisa antiga. O Condorcet já dizia que é demais. Se a gente não exige do outro gênero, do outro sexo, por que a gente vai ter que exigir da mulher, além de ser mulher, as competências para o cargo? Eu acho que já começa aí que não é igual. Não é uma prova de títulos, né? Não, assim. não é uma prova de títulos. Essa mulher precisa ter o quê? Voto, representação política, representatividade. E aí, claro que é um debate importante que, conhecendo as dificuldades que as outras mulheres enfrentam, as demandas, todas aí do campo da sociedade, que ela transforme isso na sua representação política em um mandato que seja substantivo a esse grupo, né? É o ideal, no mundo ideal, mas a gente sabe que o ambiente político exige a questão da governabilidade, trocas, a gente está num campo, numa época de presidencialismo de coalizão, onde tem esses acordos, esses impasses, tem as coisas também próprias do campo, do jogo. E no meio disso, a gente precisa de mulheres, de um jogo que seja equilibrado, com igualdade de condições. Então, se eu não exijo isso dos homens, Erivaldo, eu não posso exigir das mulheres, né? Entendi. Mas isso acaba entrando no debate, né? Um Entra debate, muito. às vezes, machista, né? Entra muito, e por isso que é importante que a gente vá quebrando isso e não vá reproduzindo essa ideia de que não pode ser qualquer mulher. Claro que pode ser qualquer mulher, porque pode ser qualquer homem, Exatamente. né? E geralmente são os brancos, de meia idade, que estão aí na política, as mesmas caras, né? Sem renovação nenhuma. Mesmo partidos progressistas, né, importantes como o PT, nessa pauta dos direitos humanos, não tem muita renovação. As mulheres eleitas são as mesmas. Exatamente. Não é? São as mesmas mulheres que já adquiriram ali muitos capitais. Então, a gente precisa entender que... meio que aprenderam a fazer política como os homens fazem, né? Que também não largam o poder, né? Exatamente, né? Então, assim, tem que ter uma renovação, né? Então, falar de Partido Democrático é tudo bem, tem uma presidente, né, nacional, mas também tem que puxar as mulheres que estão lá na base. Afinal de contas, é assim que a gente faz uma renovação partidária, porque senão fica igual aos outros partidos. Exatamente. Entre idas e voltas, avanços e recuos, nós temos aí uma lei da cota do gênero, né? Assim, na prática falando, ali 30% de candidaturas que pode ser para qualquer gênero, mas em se tratando aqui na prática é uma ampliação da participação que os partidos têm para disponibilizar para as candidaturas femininas. Qual é o balanço que dá para fazer hoje dessa lei, dessa legislação, o presidente? Ela foi muito importante, Erivaldo, a questão das cotas, porque os partidos, antes disso, a gente tinha nem 9% de mulheres na Câmara. Então, com as cotas, a gente foi conseguindo aumentar nas eleições municipais também, um pouco ali, essa ideia fomentou o debate, né? Fomentou o debate e isso foi aumentando. Só que ela teve problemas na sua eficácia muito por conta dos partidos políticos, que é uma lei que está lá na lei dos partidos políticos, que diz que é 30% do sexo minoritário. Historicamente, o sexo minoritário foi a mulher. E ainda vigora essa crença de que tem que ser pelo menos 30%, é o mínimo, assim, é uma forma de resguardar que pelo menos essa proporção de massa crítica vai ser obedecida. Mas não era para ser assim, a Constituição não fala em igualdade, devia ser pelo menos 50%. Não foi, não deu para conseguir isso ali nos embates das reformas eleitorais.
Eu acho que a gente, por conta disso, tem gente que diz, não, vamos acabar com as cotas. Não é assim. A gente precisa implementar ao lado das cotas outros mecanismos, como a reserva de cadeiras, enfim, e os partidos entender que eles têm um papel muito importante de indicar a mulher para os ministérios. Ah, estamos em época de presidencialismo de coalizão, mas vamos colocar as mulheres aí, né? Então, esse problema que a gente tem, que eu acho que os partidos políticos têm um papel muito importante na indicação de mulheres, tirar as mulheres da base, investir nas suas candidaturas competitivas. Entendo. E há ainda o problema da fraude, da cota, né, em que se coloca ali mulher, candidatura fantasma, só para o partido receber o dinheiro, para gastar com a candidatura masculina. Inclusive o Ceará tem um exemplo, um caso, né, muito grave nesse sentido. O que o PSDB Mulher, ou o PSDB partido como um todo, faz ou declara, presidente, para garantir que esse tipo de situação não aconteça no PSDB? Olha, eu posso dizer que o PSDB tem uma política muito forte de repudiar isso, né? Não tem isso, essa prática de ter candidaturas laranjas. Agora, é uma coisa complicada isso, né? Porque muitas vezes os outros partidos denunciam fraudes ali que não acontecem, né? Às vezes você não tem, a mulher está ali fazendo campanha e muitas vezes ela não tem mesmo os recursos necessários, né? Ela não tem a vivência que um candidato que já tem muito capital tem para jogar nesse jogo. Agora, o que eu posso dizer do PSDB é que sim, e agora, assumindo, eu tenho uma missão muito forte de combater esse tipo de candidatura. Entendi. Né? Não tem como ter candidatura laranja, porque a gente tem um compromisso com a democracia intrapartidária. E ter democracia intrapartidária não é nada mais do que ter transparência nos recursos, entender que essas mulheres precisam de recursos para suas campanhas, enfim, ter candidaturas competitivas. Então, eu acho que um compromisso de combate. Entendi. Vamos aqui, no terceiro bloco, fazer uma pequena rodada sobre algumas instâncias de poder. Começando pela Prefeitura de Fortaleza. Como é que a gestão Sarto, na sua avaliação, lida com a mulher em Fortaleza, de uma forma geral, e o espaço feminino de poder na Prefeitura? Eu acho que a gestão do prefeito Sarto, ela é caracterizada, sim, pela presença de mulheres, pela diversidade, muito pela diversidade, né, pela população LGBT e QIA+. Então, o que eu vejo, do que eu posso perceber, sim, eles têm um compromisso, sim, com a diversidade, sempre dialogando, né? O vice-prefeito Elcio Batista é um cara que viaja muito, que também tem esse compromisso com as mulheres. E que é o presidente do PSDB no Ceará. Então, ele tem um compromisso, né? Eu estou falando dele porque ele faz parte da gestão e ele é muito atuante, né? Eu acho que ele ressignificou esse cargo de vice-prefeito. Deu uma animada ali, né? Ele viaja, trabalha, ele tem um compromisso muito forte com a diversidade. Então, eu vejo isso, vejo na própria equipe dele, nas pessoas que o cercam. Políticas públicas também ou não? Políticas públicas, sim, eu acho que tem palestras, teve agora o design, onde trouxeram muitos estilistas renomados, tem no campo cultural, de cantoras, que é o que eu vejo, assim, né? Então, eu diria que sim, a gente teve uma gestão bem renovada nesse campo, de ter mulheres, de ter diversidade, de ter transgêneros, de abrir espaço para essa discussão. Né? Acho que até mais que outra gestão, assim, sendo bem honesta. Sabe? Essa mesma questão colocada no âmbito do governo Eumânia de Freitas, que é do PT, que tem ali um discurso muito forte, né, da diversidade, da mulher, inclusive uma filiada do partido foi prefeita na capital, né, a deputada federal Luiziane Lins. Mas, enfim, voltando aqui à pergunta, como que está a mulher no governo do estado do Ceará, presidente? Eu também devo dizer que acho que eles estão bem nessa questão, tem a vice-governadora, eu acho que ela faz um trabalho muito bom
A Jade Romero, né? A Jade, eu acho que eu gosto do trabalho dela. Gosto da primeira-dama, acho que ela faz um trabalho também central ali no combate à fome. E eu acho que sim, o PT, o governo do PT, do governador Eumano de Freitas, sim, está sendo um governo também diverso, com participação das mulheres. Entendo. E eu acho que a gente precisa buscar mais isso, assim, né? Não tenho críticas nesse campo, assim. Agora, a gente precisa sempre estar e cobrar do poder público o aumento das políticas públicas. Mas eu considero um governo bastante substantivo. Entendi. Para não perder o gancho, o Estado se projeta, infelizmente, nacionalmente, como um dos estados em que há muito caso de feminicídio, né? Seria um ponto a se cobrar mais do governo do Estado? Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. É preciso que haja uma renovação das políticas públicas, que a gente olhe quem é que está elaborando essas políticas públicas. Tem que ter recorte de gênero, não pode ter essa coisa de que é meu amigo, é aqui do partido, vamos proteger. Eu acho que o partido tem que fazer essa autocrítica também, né? E fazer políticas mais agressivas, porque o problema é muito endêmico, muito recorrente aqui. A própria questão, o Estado do Ceará tem um histórico também da questão de tráfico de mulheres, de toda essa questão de exploração sexual, né, onde se sabe quem são os policiais, sabe tudo aquilo ali. Então, tem que ter uma política agressiva nesse aspecto, porque eu acho que é muito importante a gente cuidar das nossas crianças, das nossas meninas também. Perfeitamente. Olhando para o ano que vem, presidente, em relação à Câmara Municipal, né? A lei mudou, agora é a quantidade de vagas mais uma, no caso estamos falando de 44 candidaturas, que se o PSDB correr solto, ele vai ter como apresentar até 44 candidaturas, né? No caso aí a gente está falando de umas 13 a 15 candidaturas femininas, né? A gente já tem mais ou menos essa lista? Está à procura? Tem filiação? Como é que está esse processo? Nós estamos recebendo muitas filiações de mulheres também de movimentos sociais e eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse movimento, acompanhando essa renovação de perto no partido. Então, eu acho que sim, eu vou lutar estrategicamente, Arivaldo, para que a gente tenha aí e possa oferecer candidaturas competitivas para Fortaleza, para a Câmara Municipal, porque é muito importante o exercício, a presença das mulheres no parlamento, lidando com as questões aqui de Fortaleza, que é, sim, muito importante, uma capital muito importante, e em termos de políticas públicas, dessas que nós estamos falando aqui, de combate à violência, de ter aí a Procuradoria da Mulher instalada, funcionando adequadamente também na Câmara, de ter também, fazer esse espelhamento do que está acontecendo de bom na Assembleia Legislativa, no Congresso, e trazer também para cá. Então, a gente tem que ter formação política para essas mulheres, elas têm que conhecer seus direitos, saber o que é uma prestação de contas, para poder também se proteger desses casos de candidaturas laranjas. Então, eu tenho um forte compromisso, né, nesse sentido, de poder lutar internamente para que a gente possa ter o máximo possível de mulheres comprometidas e com candidaturas competitivas. Entendo. A senhora falou aí de formação política. O PSDB mantém o Instituto Teotônio Vilela, né? O PSDB Mulher faz uso das estruturas do Instituto para fazer algum tipo de treinamento, curso, alguma coisa assim? Claro, sempre houve essa coisa de fazer junto, né? E é o que a gente quer, o que eu quero mesmo, né? Quero chegar perto, me aproximar do Instituto para que a gente tenha recursos para fazer isso. Entendi. No ano que vem, pelo menos está colocado o prefeito Sarto como candidato à reeleição. Isso está pacífico dentro do PSDB Mulher? Há algum tipo de discussão? Como é que está essa história, presidente? Erivaldo, por uma questão de interlocução, né, entre o que o partido pensa e o que eu penso, eu não tenho nem como te responder, né? Por uma questão mesmo de interlocução do partido, eu vou ficar sem responder. Mas eu acredito que sim, tem um movimento muito forte sartista no PSDB. Muito bem.
Presidente, estamos realmente finalizando o programa de hoje. Gostei demais da sua vinda, dividir conosco aqui um pouco da sua inteligência. Repita aí as redes sociais para quem ainda não anotou. E eu passo a palavra para a senhora para as despedidas por hoje. Apareça, viu? Obrigada, Arivaldo. Então, lá no Instagram é Catarina Brasil. Para novos seguidores, estou lá à disposição A senhora de vocês. responde os directs? Respondo os directs sempre, procuro ser bem acessível no meu Muito Instagram. bem. E eu gosto desse diálogo, aprendo com ele. E eu queria agradecer, Arivaldo, de coração. Eu estava comentando aqui, e é a mais pura verdade que eu sou sua leitora, gosto dos seus artigos, aprendo com você, aprendi muito lendo você. E também estou muito feliz. Eu acho que a gente conseguiu aqui na entrevista destacar temas muito importantes, né? Que os partidos continuam sendo generificados, que a gente precisa estar nesses espaços. Então, mulheres, venham para a política. Esse é o meu recado final, né? Procure um partido, vão, se filie. Eu estou à disposição de vocês. Quem quiser gostar do meu trabalho, acreditar nos meus propósitos políticos, pode me procurar, que a gente lá no PSDB tem um firme compromisso com a renovação, com a democracia interna do partido e com a igualdade de gênero. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigada, Arivaldo. Até a próxima. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.